Programa Direto ao Ponto. Opinião, informação e credibilidade. Os fatos políticos que movimentam a cidade, você vê aqui no Direto ao Ponto. Apresentação e reportagens do monstro da comunicação Ricardo Lima. Comentários do mais sensato em opinião política de Trindade, Major José Reis. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha pelas diversas plataformas digitais e pelas redes sociais. Mais uma vez, o programa Direto ao Ponto hoje, trazendo a você que nos acompanha aí de todo o Brasil, esse canhão de audiência, a entrevista bombástica com o coronel Wellington de Urzeda Mota, ele que é pré-candidato a deputado estadual, coronel da Polícia Militar, advogado, pastor, é cristão, é de direita, é uma pessoa que depende dos valores e princípios cristãos, então coisa que nós estamos precisando hoje em dia, e hoje nós vamos perguntar de tudo para ele. Você vai saber o que pensa o coronel que está colocando o seu nome à disposição do Estado de Goiás para nos representar na Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo que nós já damos boa noite a vocês, eu já passo a bola para o coronel Wellington de Urzeda Mota, ele que foi meu colega em 1987 no curso de sargento, é um grande amigo que eu trago de longa data, uma pessoa que a nossa amizade já foi testada e forjada no fogo e no aço. Então hoje tenho uma grande alegria, uma grande satisfação de trazer o coronel aqui para ser entrevistado pelo nosso programa, ele também que tem uma história nas tropas especializadas da corporação. Logo adiante vocês vão saber qual a contribuição que ele deu na Rotan e em outros setores, no BOP, que foi o seu primeiro comandante. Então muita coisa vocês vão saber hoje do coronel que vocês não sabiam. É um grande prazer tê-lo aqui. Coronel Urzeda, ao mesmo tempo que o senhor vai dar o boa noite a todos os nossos internautas e as pessoas que nos acompanham por todo o Brasil e o estado de Goiás e em Trindade, eu queria que o senhor falasse quem é o coronel Urzeda para que as pessoas aí de casa ficassem sabendo. Boa noite, coronel, obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Boa noite, Reis, boa noite a todos que nos assistem por todas as plataformas digitais. É um prazer, um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês sobre diversos assuntos. Eu sou trindadense, eu nasci em Trindade, a minha mãe deu à luz aqui com o Dr. Hugo em 1966. Minha mãe, a Urânia, zeladora, ela aposentou como zeladora. Meu pai, já em saudosa memória, Afonso, pedreiro. E a gente estudou em escola pública desde criança e conseguimos realizar alguns dos nossos sonhos. Eu servi a pátria, fui fuzileiro naval em 84 e 85 no estado do Rio de Janeiro, do Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão Toneleiro. Voltando para cá, eu sou da 9ª turma do curso de soldados do 7º Batalhão, então eu entrei na Polícia Militar de Goiás como aluno soldado. Depois eu fiz o curso de cabo no Regimento de Cavalaria. E depois, nós dois fomos da turma de 87 da academia. Nisso, paralelamente, eu terminava o meu 2º grau na escola padrão universitária, ali na divisa do Novo Horizonte com a Vila Boa. E tive o privilégio de passar no CFO em 1988, sou aspirante de 1990, né? E tudo que eu tenho, Reis, tudo que eu tenho, telespectador, eu devo a Deus e à Polícia Militar. Então todos os meus bens, tudo que eu sou, meu nome, né? Tudo que eu conquistei, em termos de finanças, eu devo a Deus e à Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu costumo dizer, coronel, que o principal que nós conquistamos na vida não são nem os bens materiais, é o legado, né? O senhor já foi para a reserva há 3 anos, né? 3 anos. 3 anos o senhor foi para a reserva. E até hoje o nome do senhor é falado nas tropas especializadas. O senhor foi instrutor de várias disciplinas, ajudou a criar vários cursos, batalhões, foi comandante de Rotan. Então, eu costumo dizer que o principal que nós deixamos é o legado. E nesse aspecto o senhor tem que se orgulhar do seu legado, né, coronel? O que o senhor fez na corporação? E, assim, quais as principais ações que o senhor destacaria nesse tempo que o senhor serviu a corporação? Eu tenho uma que eu destaco na minha concepção da minha carreira, foi ajudar a criar o colégio militar. Isso foi o que me orgulha e vai me orgulhar até o dia que eu morrer. E o senhor, o que o senhor acha que foi assim, aquele ponto que o senhor pudesse destacar, foi o auge, o ápice da sua carreira, aquilo que o senhor vai ser lembrado e aquilo que o senhor se lembra com mais carinho? Olha,
e eu não trabalhei na Polícia Militar. Aí o cara fala, poxa, você ficou 33 anos? Sim, porque eu fiz o que eu queria. Então, para mim, não foi trabalho, foi privilégio, né? Cada dia levantando, fazendo a barba, indo trabalhar. Então, tudo que eu fiz de forma intensa e fiz com propósito. Agora, realmente, isso que você falou, por 18 anos consecutivos, eu fui instrutor da matéria de gerenciamento de crise e negociação em todos os cursos táticos da Polícia Militar e na academia da Polícia Militar, durante 18 anos seguidos. Instrutor do CFSD, depois virou CFP, CFC, CFS, CFO, CAO, CSP, o COR da Rotan, o CIRI do Giro, o COESP do BOP, o CODE, o CECODE, né, o curso do CODE. Então, eu pude contribuir com a formação e tive o privilégio de comandar alguns batalhões e alguns comandos da Polícia Militar. Eu quero citar aqui um episódio que eu tive com o coronel, e aí vocês vão ver o senso de justiça desse homem. Não é à toa que nós somos amigos há muito tempo. Eu, segundo sargento da Rotan, recebi uma punição indevida, e naquela época existia um negócio chamado punição verbal, e fui mandado ser recolhido ao xadrez do 7º Batalhão. Quando cheguei lá, uma transgressão, aliás, não foi nem crime, uma transgressão que eu não havia cometido, mas antigamente era o seguinte, até que provar que as coisas não aconteciam, o policial era detido verbalmente. E eu, disciplinado, fui determinado a ser recolhido ao xadrez do 7º Batalhão. Quando eu cheguei lá, quem era o oficial de dia era o 2º Tenente, o Hélio de Urzeda Mota. Ele chegou, me perguntou o que tinha acontecido, eu falei, ele ficou indignado, falou, eu sou oficial de dia, eu me recuso a levar você para o xadrez, você vai dormir lá, mas a porta vai ficar aberta, você pode transitar livremente pelo quartel. E aquilo me demonstrou o senso de justiça que tinha o coronel já quando era o 2º Tenente. O senhor lembra disso, chefe? Eu tenho vaga lembrança disso aí, eu nunca usei, você sabe, eu nunca usei ninguém abaixo, ninguém acima de mim. Eu nunca puxei tapete de ninguém e nunca bajulei ninguém. Então, eu sempre explico que nós não temos corporativismo, né? Nós temos corporativismo positivo, de ajudar ao próximo. Mas aquele que está errado, que ele pague pelo erro dele, não é isso? Não passamos pano em ninguém. Agora, injustiça, eu nunca aceitei injustiça, eu nunca gostei de injustiça. Tem muitas pessoas que chegam e falam, o senhor fez aquilo, por mal e por bem também. A gente fez coisa também que as pessoas não gostaram, a gente não se recorda, até porque eu particularmente não faço nada querendo algo em troca ou querendo reconhecimento. Eu faço pelos meus princípios e valores, né? Eu tenho lembrança disso sim, até porque eu fui injustiçado quando aluno soldado também, eu cumpri uma punição administrativa que eu não devia. Então, sempre quando eu pude ajudar, eu nunca aceitei que algo semelhante ou igual ao que aconteceu comigo acontecesse com um subordinado meu. O senhor falou em bajular. Hoje eu tenho percebido aí que grande parte dos oficiais da PM, principalmente aqueles que vão se candidatar, eles estão se rendendo à bajulação, principalmente por conta de bajular o governador. O senhor estava e começou a gestão do governador Ronaldo Caiado como diretor da agência prisional. E eu achei que foi a luva e a mão. O senhor foi para a reserva e depois foi convidado a assumir aquela função e até estranhei, pouco tempo depois, não sei se foi um ano depois, fiquei sabendo que o senhor lá não estava. Coronel, o que aconteceu que o senhor começou no governo e depois, hoje o senhor não é oposição, logicamente que não, mas o senhor não continuou contribuindo com o governo. Foi justamente por isso que o senhor não é bajulador, e nós sabemos, eu sei que o governador adora ser bajulado. Foi isso? Olha, Reis, eu tive o privilégio de assumir a Diretoria Geral de Administração Penitenciária no primeiro ano do governo Caiado. Então, assumi dia 11 de janeiro de 2019 e fui até dia 17 de março de 2020. Tudo que podia ser feito, eu fiz. Nós pegamos, lógico, eu e a equipe de policiais penais excepcionais que trabalharam comigo. Pude conhecer mais a fundo o sistema penitenciário, não conhecia tanto, e poder contribuir muito para a questão do sistema penitenciário goiano. Por quê? Nós pegamos com 1000 e poucos presos,
trabalhando. Quando fui exonerado, tinha 5 mil presos trabalhando. O senhor foi exonerado? Exonerado. Qual o motivo, chefe? Eu não sei, até ontem, talvez. Até hoje o senhor não sabe? Até ontem. Hoje amanheceu, pode ser que eu saiba. Mas é o seguinte, eu sei que é uma função de confiança, né? É uma função política, então eu não sei. Uma coisa eu sei, não adianta tentarem com conversa, até porque até tentaram e não conseguiram. Não tem como envolver o meu nome em corrupção, então não foi por isso, porque eu não atendia nem advogado de preso. Era o diretor adjunto que atendia. Nem advogado de preso eu não atendia. Mulher de preso, etc. Não que eu seja, não atendia empresário, não atendia construtora. Por quê? Porque eu era o diretor-geral. Então, para ser a máxima de que não adianta ser honesto, tem que parecer ser honesto. É a mulher de César. Então, assim, sinceramente, vieram com as conversas aí que um namorado da minha filha tinha sido preso, depois vieram com a conversa de que um cara suicidou lá no presídio de segurança máxima que nós inauguramos em agosto de 2019, lá em Planaltina, que é um modelo para o Brasil inteiro, né, que nós criamos. Depois vieram com a conversa aí de que o governador não gostava de mim, questão pessoal. Então, assim, eu sinceramente, fica bem claro que a conversa, eu não vou em teoria da conspiração. É o seguinte, eu estava contribuindo e muito. Não saí de lá com uma denúncia sequer, com uma sujeira sequer, ninguém pode falar nada de mim, muito pelo contrário. Eu era o primeiro, pode perguntar a qualquer policial penal que trabalhava lá, eu era o primeiro a chegar e o último que apagava as luzes. Não tinha preguiça. Minha família ficou 1 ano e 3 meses praticamente sem me ver, sabe? Indo nas unidades prisionais, valorizando o policial penal. Fui o primeiro diretor-geral, ou seja, a primeira unidade da federação a comprar colete multi-ameaça, porque eles tinham colete balístico. Mas você sabe que nós fizemos várias incursões em presídio, porque quem começou isso foi a Polícia Militar, né? Eu já falei para os policiais penais, sem Polícia Militar não há controle do cárcere. Não há, eles sabem disso. Então, foi a primeira unidade da federação a comprar colete multi-ameaça, porque a pior ameaça para um policial penal, para um agente, um VPT, um vigilante penitenciário temporário, é chucho e faca, e não tiro dentro da unidade prisional. Então, nós compramos colete multi-ameaça, porque ele é mais pesado, é mais grosso, mas protege contra arma branca, e não somente contra disparo. Protege contra disparo também. Compramos armamento, equipamento, valorizamos, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Administração Penitenciária, Direitos Humanos e Justiça, nós representamos bem o Estado. Eu fui um membro do Conselho, que lá na presença do governador Ratinho Júnior, e que na época o ministro era o Sérgio Moro, que pegou a assinatura de todos os secretários do Conselho e levou para o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para votar a PEC da Polícia Penal. Foi iniciativa nossa lá no Paraná, lá em Curitiba, em 2019. Então, assim, eu não sei porquê, e para falar a verdade para você, eu não fico procurando pelo em ovo. Então, assim, servi da melhor forma possível. Eu imagino que possa ter tido alguém igual, mas melhor não tenha tido, mais compromissado, que eu vesti a camisa mesmo, literalmente. Mas não sei porquê. Isso quem tem que responder é o governador e sua equipe. O Coronel Anésio esteve aqui conosco no último programa, e o Coronel Anésio fala uma coisa muito interessante, que nós temos que construir pontes e não muros. E parece que o atual governador ele é especialista em construir muros. Recentemente teve um episódio agora envolvendo o Coronel Castilho, que também foi um episódio dantesco, que nós nunca tivemos notícia na história republicana do estado de Goiás de algo dessa magnitude, onde ele fez simplesmente uma solenidade no pátio da academia para homenagear um veterano de 91 anos, e lá estando algumas pessoas que não comungam do mesmo pensamento do governador, no outro dia ele foi exonerado da função de comandante da Academia de Polícia. Já fica aqui o meu repúdio com relação a essa situação. Haja visto o Coronel Castilho, um profissional altamente qualificado, e também tem o mesmo perfil do senhor de não gostar de bajular político. Então, a polícia está em maus lençóis com relação à formação dos próximos cadetes agora, porque
acho que dificilmente vai encontrar um coronel da envergadura do Coronel Castilho. O senhor ficou sabendo desse episódio? O que o senhor pensa disso, coronel? Olha, você vai ver, por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo estado de Goiás. Você não vai ver eu falando mal de ninguém. Eu falo de mim. Isso eu posso falar. Porque eu só conheço a mim mesmo. Então eu vou falar de mim. Não vou falar mal de ninguém, de governos nenhum. Até porque todos os governos foram bons e ruins para a Polícia Militar. Todos. Todos. Eu já falei e volto a repetir, na minha concepção do cidadão Wellington, do Coronel Urzeda, o melhor governador para a segurança pública chama-se Dr. Alcides Rodrigues. É o meu conceito. Eu não estou dizendo que os outros não foram. O governo Caiado tem grandes avanços, por exemplo, aquele negócio de soldado de segunda classe ganhar R$ 1.500, e a primeira coisa que ele fez no governo foi igualar, é uma grande conquista. Tivemos percas enormes no governo do Caiado. Tivemos percas enormes com Marconi Perillo, com Íris Rezende, com Maguito Vilela, quando eu entrei na polícia, era Onofre Quinan, né? Onofre Quinan, e depois teve Íris, teve Maguito, o Rick Santillo, etc. Então, veja bem, agora, eu sempre falo isso lá de aluno soldado. Não é agora porque é pré-candidato, não. A Polícia Militar é órgão de Estado e não de governo. Os governos passam, a polícia permanece. A polícia vai fazer 164, né? Anos agora, dia 28. Então, 164 anos. Já passou por tudo quanto é tipo de governo. A corporação permanece. Os políticos passam. Eu não sei especificamente o que aconteceu. Agora, veja bem, eu entendo, né, nós dois temos a mesma formação jurídica, inclusive a nossa especialização é a mesma, direito constitucional. Quartéis são órgãos, são objetos públicos, acesso público, né? Eu não posso impedir, a não ser que haja uma determinação judicial para tanto, que alguém entre num quartel do bombeiro, num quartel da Polícia Militar, numa delegacia de polícia, né, numa unidade prisional, a não ser que haja uma determinação judicial em contrário. Então, sinceramente, eu não sei o que houve, mas os quartéis estão abertos para todos aqueles que querem conhecer, até porque a Polícia Militar é da população goiana. Inclusive, no nosso slogan está lá, que patrimônio dos goianos. Não é de alguns goianos, é dos goianos. E goiano que nasceu aqui, ou goiano que veio para cá e se sente goiano, maranhense, piauiense, amazonense, carioca, paulista, sulista que veio para cá e se sente goiano. Isso tem que ser informado ao governador, porque ele trata a polícia de minha polícia. Né? Quando é para o bônus, ele trata de minha polícia. Quando é para o ônus, aí eu já não sei de quem é a polícia. O coronel é muito republicano, obviamente, que eu não vou colocar ele numa saia justa, falando sobre nada do governo, porque não é esse o nosso objetivo, falar do governo. Nosso objetivo é apresentar o coronel e saber o que ele pensa. E agora eu já vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que movimentou o cenário das notícias ao longo dessa semana toda. Foi a morte lá em Foz do Iguaçu de um agente penitenciário que entrou numa festa cujo tema era o PT e matou um agente da Guarda Municipal, inclusive aposentado, e muita gente simplesmente colocou uma notícia: bolsonarista entra em festa de PT e mata militante do PT. Quer dizer, notícias totalmente distorcidas, passionais. Nós já sabemos que existe uma série de outras variáveis que envolvem isso aí. Mas o que é que o senhor pensa disso, coronel? O senhor acha que o presidente pode ser responsabilizado por uma situação que um militante dele causou, ou que talvez agora já as investigações estão levando a crer que nem é esse o foco da discussão que ele culminou com aquele homicídio? Olha, nós temos que ter muito cuidado. Existe uma parte da mídia que é militante e descarada, militante mesmo, descarada, parte, fica bem claro, tá? Não é toda. Então, essa situação que ocorreu em Foz do Iguaçu, em que alguém simpatizante do presidente Bolsonaro matou alguém simpatizante da esquerda, salvo engano, inclusive ele é da esquerda, era tesoureiro do PT lá em Foz do é uma coisa pontual, é bem pontual. As investigações vão
desenvolver para ver se essa foi a motivação. Estão dizendo que pode não ser, né? Estão dizendo que não pode não ser, porque estão na investigação, eu não estou investigando, então não adianta ficar aqui querendo descobrir o sexo dos anjos. Agora, uma coisa é certa, essa questão é porque a eleição está polarizada, nós sabemos, nós dois, né? A gente é formador de opinião, a gente sabe que está polarizada, e infelizmente, uma boa parte dos dois lados está dividindo o país, e isso não é bom, certo? E agora a esquerda, com essa questão de vitimismo, com essa questão toda que eles pregam, eles conseguiram dividir o país. Brancos de pretos, amarelos e vermelhos, héteros e homos, cristãos e não cristãos, branco e negro. Quer dizer, trabalhador e desempregado, eles conseguiram dividir isso aí. E outra coisa, as eleições passam também. Assim como eu falei que a polícia é órgão de Estado e não de governo, as eleições passam também. A gente tem que acabar com esse negócio de terceiro turno, quarto turno. Venceu quem venceu. Reeleição, isso é um câncer na política, né? Ou o senhor é a favor? Não, eu vejo o seguinte, já que você tocou nesse assunto aí, eu particularmente não sou contra a reeleição, porque quem vota é o povo. Então, quem vota é o povo. Agora, se for acabar com reeleição, né, e eu sou, ainda bem que acabou o nome desse partido, eu sou um democrata, né, não existe mais esse partido, então agora eu posso falar insistir em democracia, então nós temos que ver também a reeleição de cargos legislativos, porque tem políticos que têm 40 anos que estão no Congresso, 40 anos que estão em assembleias, 40 anos que estão em câmaras municipais, e isso aí virou o quê? Uma profissão? Porque se você perguntar assim, você é o quê? Eu sou coronel da reserva da Polícia Militar, veterano, com muito orgulho, servi o Estado 33 anos, mais a pátria 2 anos, então foi 35 anos para ir para a reserva, não é isso? Não tirei licença especial, não tirei férias, então se fosse contar, eu fiquei quase 40 anos, se fosse contar aquele dobro que a gente tem direito, correto? Sou advogado, esperei 30 anos para poder pegar meu AB, porque era impedido de todas as formas de advogar, de ser advogado, então eu tenho profissão. Agora, o cara que fica 40 anos na Câmara, 40 anos no Senado, 40 anos numa Câmara Municipal, 40 anos numa Assembleia Legislativa, a profissão dele é político. Política é sacerdócio, não é profissão. O governador disse que é médico aí. Eu acho que ele tinha mudado. Ele falou, não, eu sou formado em medicina, médico ele nunca foi. A vida dele toda foi na política. Esse é um dos exemplos que o senhor está falando. Agora, eu queria só fazer... Eu sou contra... Aí você vai falar assim, se for acabar com a reeleição do Executivo, nós temos que limitar da Legislativa também. Mas o senhor está entrando na política agora sim, mas eu não quero ser... Eu estou entrando na política, mas a política não vai entrar em mim, eu não quero ser profissional. Eu quero servir o povo enquanto servir. Então, uma reeleição ou 2 reeleições, nós temos que limitar isso também, porque senão nunca vai haver modificação. Reis, eu estou andando nas ruas, e você também, porque você foi um formador de opinião, você, o Ricardo, que não está aqui, todo mundo, né? Os vereadores, os prefeitos, os ex-prefeitos, os pré-candidatos e tal, o povo está desanimado com o político, o povo não quer votar. E outra, aqueles que vão votar não querem votar nos mesmos. Esse dia teve uma pesquisa em Goiânia, só em Goiânia, espontânea. Quem você vota em deputado estadual? Eu vi o senhor, o nome do senhor. Mas, pois sabe qual é a preocupação? Não é ver meu nome. Obrigado e tal, valeu mesmo por ter lembrado de mim. Mas 92% não soube ou não quis dizer. Ou seja, não tem candidato. Nós temos que fazer essa leitura também. Essa leitura. E aí eu faço um adendo ao que o senhor falou aí, porque recentemente na Colômbia agora foi eleito o primeiro governo de esquerda do país. Esse governo foi eleito com 11 milhões de eleitores que votaram favorável a ele. 10 milhões e meio votaram no candidato da direita, ou seja, perdeu por menos de 1 milhão de votos. E 18 milhões não votaram. E agora eu vi um comentário do Alexandre Garcia ontem, que a primeira Constituição de esquerda agora já fizeram uma série de mudanças, permitindo a maconha, o uso de droga, permitindo o aborto. E agora a sociedade se movimentou e não quer aceitar essas mudanças. Mas na hora dos 18 milhões ficar em casa, que lá o voto não é obrigatório,
esses 18 milhões ficaram quietos. O senhor não acha perigoso quando as pessoas falam assim, eu estou desalentado de política, eu não vou nem votar? Não votar não é uma forma de contribuir para piorar o país? Olha, eu particularmente, estou falando de mim, eu nunca deixei de votar, eu nunca anulei voto e nunca votei em branco, porque alguém vai ser eleito. Eu nunca votei em partido, sim em candidato. Quando não tinha o melhor, eu votava no menos ruim. Eu sempre fui assim. Hoje com essa polarização, a esquerda quer que você fique em casa, que você não vá votar. O que aconteceu na Colômbia. E outra coisa, mais grave, esse cara que foi eleito presidente da Colômbia é ex-integrante das Farc. Já falou que vai ter anistia para as Farc, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, né? Guerrilheiro, mataram em nome de uma ideologia de esquerda. Então é o seguinte, vote, e eu até sugiro o seguinte, consulte o DNA do seu candidato. Não vai só no Google, não, porque o Google também, o Google é um compêndio de falas, né? Agora, entra no tribunal de justiça, veja se o seu candidato responde processo por corrupção, ou penal, ou civil, nessas áreas. Vejam porque senão é o que está acontecendo. O freio e contrapeso do Brasil é o Senado. Por que não realiza os freios e contrapesos? Porque a maioria dos senadores responde processo civil ou penal, que podem dar num resultado de cassação, perca de mandato e tal, e nós sabemos que 3 dos 7 ministros do TSE são também ministros do Supremo, e temos os ministros do Supremo. Então, qual que é o medo do senador? É ele vir assinar uma CPI lava-toga, é ele convocar um ministro, é ele assinar, de repente, o impeachment do ministro, e no outro dia o processo dele está parado, igual do Renan Calheiros, que tem 17 processos parados, movimentar no outro dia, coincidentemente. Então, quando você for votar, não vote em corrupto, não vote em quem responde processo criminal ou processo civil de origem de corrupção, né? Por exemplo, igual eu falei aí, uma lavagem de dinheiro, ou qualquer coisa que seja, né? É lógico que existem crimes que são comuns, que são crimes que qualquer um pode cometer, mas esses crimes que exigem o dolo, né? Que você observe, que consulte o candidato, se ele não responde nada, para que você possa votar tranquilo, porque ele vai te representar. Ele vai te representar, como você disse. Então depois não adianta, porque você votou só 4 anos para mudar. O senhor falou com muita propriedade que hoje nós estamos vivendo numa sociedade maniqueísta, ou seja, dividida em grupos. Um lado está à direita, outro lado está à esquerda, um lado está o bem, um lado está o mal, um lado está o explorado, do outro lado está o explorador. E eu vi uma comoção muito grande ao longo dessa semana toda com relação a esse episódio lá em Foz do Iguaçu, onde foi vitimada o tesoureiro do PT, né, veio a óbito, poderia ter sido outro, eu acho que não ia ter nem tanta repercussão se fosse do outro lado. E eu vi uma comoção de vários senadores, deputados, pessoas da sociedade e programa massificando isso, mas eu não vi, por exemplo, a preocupação com a violência quando esfaquearam o presidente, quando ao longo de vários vídeos que nós vimos na internet, as pessoas propunham, se eu ver o Bolsonaro eu vou matar, nós temos que matar esse presidente. Então o senhor não acha que esse discurso de ódio agora, tentando pacificar tudo, não foi um fogo que acenderam lá atrás e que fizeram de conta que não ia ter nenhuma consequência? E agora, quando aconteceu de alguém da esquerda se vitimar, isso aí ganhou uma proporção muito maior do que devia, justamente porque os meios de comunicação são manipulados? Olha, a esquerda conseguiu dividir o país, conseguiu, criando castas, classes e etc e tal, colocando um contra o outro. Essa questão de Foz, repito para você, eu particularmente sou contra qualquer tipo de violência, contra idoso, contra mulher, contra homossexual, contra heterossexual, contra criança, qualquer tipo de violência tem que ser apurada, tem que se chegar a identificação e a resolução do caso. Isso aí pode ter sido uma coisa, como estou comentando, que eles já tinham, os dois lá já tinham uma rixa. Nós não podemos imputar, eu nunca vi, particularmente, o presidente incitar a violência. Eu vejo... Aliás, ele falou até o contrário, né? Falou que quem tivesse pensamento pode ir para a esquerda, que do lado dele ele não quer ninguém que vá cometer esse tipo de ato. Incitar a violência. Realmente o presidente tem umas falas duras,
ele muitas vezes ele É fala incisivo, o que não né? devia falar. É. Eu, por exemplo, eu trabalhei e votei de graça para o Bolsonaro em 2018, vou fazer de novo esse ano, correto? Agora, eu não concordo com tudo que o presidente fala e faz, eu não concordo. Eu não concordo com tudo, eu sou aliado e não alienado, então fica bem claro. Agora, tudo que ele faz potencializa. Eu fiquei sabendo, e até publiquei na minha rede social agora, que aquele médico estuprador, aquele anestesista... Lá no Rio de Janeiro. Aquele anestesista Sei. que sedava as mulheres e colocava para fazer sexo oral sem elas... Ali é um estupro de vulnerável, porque a mulher não... né? Você sabe. Exatamente, ela não tá tem preso condições, ela não tem condições de reagir. Eu fiquei sabendo que ele é simpatizante, né? Tá lá na rede social dele, da esquerda jovem. Esquerda jovem. E aí? E aí, a mídia vai dar... Ninguém ouviu falar e nem vai ouvir falar. Você não sabia disso, não, Você quer ver uma coisa nova? Se fosse ao contrário, se lá em Foz do Iguaçu, se lá em Foz do Iguaçu, o morto na festa fosse o bolsonarista e quem matasse fosse o petista, né? Não daria. É só se lembrar o seguinte, ali perto, no Paraná, você lembra que teve um vereador que invadiu a igreja, uma missa? Lembro, né? do Ou PT. seja, uma atividade religiosa. Ele contrariou afrontou a Constituição. Né? Ele afrontou a Constituição. Não deu, foi só o pessoal que a mídia não veio isso aqui, ficaram passando um pano, etc. e tal. Então, por quê? Porque a mídia é militante. A mídia não, desculpa, parte da mídia. Então as pessoas querem, a todo custo, tirar Bolsonaro da presidência. Por quê? Porque Lula gastou trilhão. Lula e Dilma gastaram trilhão com a mídia, com propaganda, etc. Bolsonaro está gastando bem menos, então deixou que meio... Qual seria a vazio. manchete se tivesse morrido alguém, o apoiador do Bolsonaro? Apoiador desvairado entra em festa e militante do PT se defende e o outro vê a óbito. Acho mais ou menos isso. Poderiam até noticiar, mas já amenizando, né? Com foi certeza. legítima defesa, alguma coisa que seja. Então, assim, gente... Ainda bem que tem o Instituto da Legítima Defesa. Todo tipo de violência contra qualquer que seja, por questão de gênero, por questão de raça ou cor, por questão de religião, tem que ser apurada. Toda e qualquer violência tem que ser apurada. Nós não podemos minimizar. Se for um lulista que mata um bolsonarista, ameniza. Se for o contrário, potencializa. Não. Todo crime tem que ser esclarecido. E hoje, até falando numa situação dessa aí, hoje, Reis, faltam muitos homens no mundo. Não é só no Brasil, não. Hoje faltam muitos homens no mundo. Não por gênero, mas por caráter. O que define o homem é o caráter e não o gênero. O homem que estou falando é ser humano, certo? A criação de Deus. Homem, mulher, homossexual, quem quer que seja. O que define o homem é o caráter e não o seu gênero. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor que muitos me perguntaram. Eu falei, o dia que o coronel for lá, eu vou perguntar. O senhor está na reserva, tem um escritório de advocacia, está com a vida extremamente tranquila, jovem, com saúde, né, uma família estruturada que eu sei que o senhor tem. Temos uma nova médica na família, né? Graças a Deus. A esposa do senhor, a Joyce, eu conheço, uma mulher fantástica. O senhor tinha tudo para curtir agora uma reserva, ficar sossegado, tranquilo, e advogar, que já lhe dá muito trabalho, que eu sei que o senhor tem muito trabalho nessa área da advocacia, porque tem confiabilidade. Por que o coronel Ojeda está saindo dessa zona de conforto, entre aspas, que o senhor poderia estar agora, e está vindo para essa selva, um local que não tem ética, não tem moral, que não tem nem lado para chegar, que é a política? O que está fazendo o senhor sair desse espaço e vir para a política? Olha, eu realmente não estou entrando em política por conta de dinheiro, graças a Deus. O salário que a Polícia Militar nos paga, que o Estado de Goiás nos paga, e desde o governo Marconi em dia, tá? E a César o que é de César, esse projeto de lei foi do deputado estadual Sandy Júnior, de pagar em dia e de pagar o 13º no mês do aniversário. Né? Eu não sei nem que partido que o Sandy Júnior é. Então, você vê que a César o que é de César. Né? Os governos
do MDB pagavam atrasado, não podemos esquecer disso, tá? Pagavam atrasado. Eu não é da sua época? É da sua época, sim. Quando Santilo ficou 6 meses sem pagar? Ficou 6 meses sem pagar, e a gente via soldado plantando cenoura, beterraba, cebolinha no fundo dos pelotões, das delegacias, que nessa época era a polícia que tomava conta do sistema penitenciário, para poder comer. Ficamos 6 meses sem receber. Ganhando cesta básica da Cobal. Levando da academia lá, cesta básica no lombo. Então a gente, sim, todos os governos foram bons e todos os governos foram maus, ficam bem claro. O servidor público é assim, né? E outra, não existe Estado sem servidor, né? Não existe Estado sem servidor. Então o que acontece? Reis, a classe pior avaliada hoje é a política. Se você for falar assim, uma avaliação de uma classe e fazer uma pesquisa qualitativa, né, você vai ver que a pior avaliada é a classe política. Eu não estou entrando em política, portanto, para a questão financeira, porque eu não ganho, não sou bilionário, mas eu ganho o suficiente para cuidar de mim e da minha família. Mas eu estou vendo o seguinte: a má representatividade que nós temos, com políticos profissionais, que eu já falei no programa aqui, o cara que está aí há 30, 40 anos, a mesma função. A política é um sacerdócio, ela não pode ser uma profissão. E muitos questionamentos na minha rede privada. Você que quer me seguir, as minhas redes sociais é @Coronel Urzeda, tanto no Twitter, quanto no Facebook e no Instagram. Coronel sem abreviação. Coronel Urzeda, emendado. Coronel Urzeda, sem abreviação. Então, as pessoas entraram e falaram assim: Coronel, o senhor tem um nome, né? O senhor fez carreira, o senhor tem um nome, vai entrar em política, né? O senhor vai sujar o nome. Eu falei: mas se eu fiquei 33 anos na ativa da Polícia Militar, sem me corromper, sem me vender, sem uma acusação sequer de corrupção, de fraude, de qualquer coisa que seja, por que eu vou me sujar entrando na política? Muito pelo contrário, estou entrando para fazer uma política diferente, uma política séria, uma política honesta, sem compra de votos, certo? Representar o povo goiano de bem. O que é povo goiano de bem, Coronel? Todo povo que não é bandido. Não interessa se ele é faxineiro, se ele é gari, se ele é médico, se ele é dentista, se ele é policial, se ele é agropecuarista, se é chacareiro, se é professor, qualquer profissão que seja, qualquer profissão lícita e honesta, representar o cidadão de bem, porque bandido já tem quem represente, e muito bem representado. Tem ONGs e partidos políticos aí que morrem por causa de bandido. Para mim, bandido bom é bandido preso, é bandido à disposição da justiça, bandido que vai ser processado, julgado, né, pelos atos e fatos que ele cometeu. Então, eu estou entrando, colocando meu nome à disposição da sociedade goiana para isso, para representar, para ter algo diferente, para fazer política diferente, para fazer algo transparente, sem meio termo, sem maracutaia, sem compra, sem recebimento, sabe, ilícito, vivendo aquilo que realmente prega e pregando aquilo que vive. Mas o cara vai para a reserva e lamulece o coração, né? Bandido bom é bandido preso. Olha aí, quanto tempo que eu não escuto isso partindo de um policial de tropas especializadas. Eu vou falar para o senhor que eu ainda não mudei, não. Continuo com o mesmo pensamento. Zé, bandido bom é bandido... Zé, é o seguinte... morto para mim. Se você perguntar para mim, você é a favor da pena de morte? Sou contra, porque ela é irreversível. Você é a favor da pena de caráter perpétuo? Sou a favor de uma pena em caráter perpétuo, e ela pode ser modificada em 2 situações: ou uma nova Constituição, ou uma revisão constitucional. Se nós votarmos alguém sabendo que haverá revisão constitucional ou uma nova Constituição, nós podemos mudar, sim. As pessoas ficam mentindo para o cidadão aí, nós somos constitucionalistas, ficam mentindo. Não pode ter pena para menor de idade, não pode ter pena em caráter perpétuo. Pode. Se a Constituição for revisada ou modificada, pode sim, pode sim. Como nós podemos perder direitos, ou ganhar novos direitos, ou ganharmos novos deveres. É o seguinte, para ser bem claro e sincero, não mudei não, nunca, não tem policial nenhum, e eu falo para você olhando no seu olho, que deseja, por exemplo, ir numa ocorrência para matar alguém. As pessoas pensam assim: hoje eu vou matar alguém. Não. Agora é o seguinte, bandido bom é bandido preso, processado. Agora, quem escolhe a maneira
de voltar é o bandido e não o policial. Isso eu não mudei, não vou mudar nunca, nunca. Quem escolhe como o bandido será apresentado? O desfecho da ocorrência depende dele. É ele que escolhe. Por exemplo, você chega, o cara fez uma barbárie aqui em Trindade, na minha querida Trindade, uma barbárie. Você chega e ele se entrega, ele joga a arma que ele está, ou branca, ou de fogo, ou tijolo, ou qualquer coisa que ele está na mão, e se rende, rendição, você vai executar o cara? Lógico que não. Agora, se ele resistir, que morra 1.000 bandidos, 2.000 bandidos, 5.000 bandidos, e que não morra nenhum policial. Que chore a mãe de 10, 20, 30, 50 mil bandidos, e que não chore nenhuma mãe de um policial ou de um cidadão de bem. Porque quando a gente sai para patrulhar, sai para trabalhar, a gente sai para defender o cidadão de bem. Agora, o bandido, ele cometeu a maior atrocidade que foi. Ele se entregou, ele se rendeu, ele tem que ser entregue à autoridade policial, apresentado à autoridade policial, para responder por aquilo que ele fez, tendo o direito à ampla defesa e o contraditório. Porque tem coisa também... E é o devido processo legal. Eu já vi coisa aqui também que estava errada. Você lembra aquele casal lá de japonês, lá em São Paulo, que falaram que abrigavam pedófilos lá na escola, apedrejaram a escola, arrebentaram e depois confirmar que não era, que era mentira. E aí, quem vai consertar isso? Agora, destruiu a vida deles, isso, o negócio, tudo. Então o bandido também tem o seu direito à ampla defesa, certo? A ampla defesa e ao contraditório. Agora, o bandido que escolhe a maneira, volto a repetir, ele quer ser apresentado, ele quer responder, se entregue, se renda. Se ele resistir, que vá para o saco, né? Que vá para o saco. Por quê? Para nós agora policiais, ou da ativa ou veteranos, vamos falar como veterano nós dois aqui, mas a gente estava na ativa até esses dias. Entre ser carregado por 6 ou julgado por 7, é melhor ser julgado por 7. É muito melhor. Porque carregado por 6 vai ser só uma vez. Isso. Só uma vez. Então, bandido bom é bandido... Eu não falo esse negócio de bandido bom e bandido morto, certo? Lógico. Eu não comemoro morte de bandido, mas entre um bandido e um cidadão de bem que resistiu, que viva o cidadão de bem. Entre o policial, e eu vi até a imprensa falar esse dia, nossa, morreram 26 bandidos e nenhum policial. Parece que queriam que morresse algum policial. Que não morra nenhum. Que morra 200 mil bandidos, 300 mil bandidos, 10 bandidos, que não morra nenhum policial. Numa resistência, certo? Se houver resistência. Agora, eu sou contra, estou falando de mim. Uma pessoa, eu não faria, se uma pessoa, por exemplo, se rendesse, né, eu não executaria. Estou falando de mim, eu estou falando de mim, certo? Execução eu não sou, nunca fui, não sou a favor. Agora, numa resistência, que morra todos os bandidos do mundo e nem um policial. Essa é a nossa diferença. Recentemente eu vi um vídeo no policial lá de São Paulo, onde foram levar a moto dele e descobriu que ele era policial, ele implorou pela vida. Implorou, não me mate, eu tenho família. O bandido não teve a menor pena dele. Deu um tiro na cabeça, levou a moto, foi embora. Não sei se descobriu, que eu não acompanhei o desfecho, eu vi só o sepultamento e as imagens que me chocaram. A diferença entre o bandido e o policial é essa: nós agimos com poder de polícia, mas da forma legal. O bandido não tem lei, a lei dele é a lei de nada, né? É a lei do demônio. Mas agora, eu quero fazer outra pergunta para o senhor. Tem outra coisa complementando aqui. Sim. E tem outra coisa também, e tem gente que defende a desgraça do bandido, né? Vem como vítima da sociedade. Vítima da sociedade, uma ova, certo? Porque eu falei aqui, eu sou filho de pedreiro e de zeladora, e estou aqui, certo? Consegui tudo no suor, nas bênçãos de Deus, no suor do meu rosto. Então, eu não aceito a pessoa falar que pobreza é sinônimo de bandidagem. Não. Porque existe rico bandido. Então não existe essa questão, vítima da sociedade, uma ova. A sociedade não deu oportunidade. Não deu Coronel, oportunidade. Vai atrás dela, o senhor lembra? Vai atrás dela. Na época que nós estudávamos, não tinha nada de cota. Eu fiz mestrado na UNB, a segunda maior instituição do país e melhor, e eu nunca usei cota. E eu sou neto de índio, meu avô era índio. Se eu chegasse aqui na UFG e falasse que era índio, eu entrava aqui, mas não entrei. O senhor mesmo, várias vezes, o senhor bateu as portas da UFG e fizeram conosco o que sempre fazem. Ou seja, pelo fato de sermos militares, muitas vezes nós fomos eliminados do certame.
Muitas vezes falava, não, eu sou coronel da PM, eu sou major, nós éramos eliminados do Sertão por sermos militares. Tamanha doutrinação que as universidades federais tiveram ao longo desses 20 anos. Então, estudo, coronel. Eu sou negro, por isso que eu sou bandido, eu sou favelado, por isso que eu sou bandido, eu não tive chance na faculdade, por isso que eu sou bandido. Isso é conversa fiada, né? Isso é conversa fiada, pelo seguinte, pobreza não é sinônimo de bandidagem. Existem pessoas pobres que têm mais autoridade, caráter moral do que qualquer rico que seja aí. Se fosse assim, não existia crime do colarinho branco, né? Não existia crime do colarinho branco. O pessoal que se beneficia aí com essa situação. Olha aí essa crise que nós estamos saindo dela aí, do Covid-19, do coronavírus. Olha lá, rapaz, fizeram uma CPI para prejudicar o Bolsonaro, e aonde tinha roubo mesmo, que é lá no consórcio Nordeste, os caras compraram o respirador em loja de vinho, rapaz, em loja de vinho. E que não funcionava. Não, né? E outra coisa, teve lugar lá que foi 52 milhões desviados, cadê esse negócio, rapaz? Então é o seguinte, bandido bom é bandido preso, qualquer que seja, outra coisa, qualquer tipo de bandido. E o pessoal fica muitas às vezes tergiversando, tá? Porque não comenta. Eu realmente, muitas vezes, não comento quando envolve da nossa corporação. Não estou passando pano também, eu comento o que eu quiser. Em rede social é o seguinte, rede social você curte o que você quer, publica o que você quer e comenta o que você quer. Não significa que você está defendendo. Todo mundo que comete crime, independente se for filho de A, filho de B, ou se for A ou B, tem que responder criminalmente. Se for inocentado, inocentado. Se for culpado, que seja condenado. Então, assim, para todos, a lei é para todos. Erga omnes, a lei é comum a todos. Não tem uma lei para casta, não tem lei para esse tipo de coisa. Agora, infelizmente, nós sabemos que tem mais de 20 anos que o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei das Execuções Penais está no Congresso para ser revisionado, para ser modificado e não modifica. E tem correntes de esquerda que querem deixar mais frouxo do que é. Porque eu acho que a lei nossa penal, todo ordenamento jurídico penal é frouxo, leniente, certo? Tem que ser endurecido, tem que ser enrijecido. Por exemplo, eu antigamente tinha eu tenho uma pergunta para o senhor nesse sentido. Eu antigamente tinha um pensamento de aumentar a pena. Hoje eu não tenho esse pensamento mais. O pensamento meu é de cumprir a pena. As penas são, a dosimetria da pena é ideal, aquilo que é previsto, só que não cumpre. Já são muitos recursos, devia ser um recurso para cada instância, são muitos recursos. O acusado, o autor, gasta aí 10, 15, 20 anos para ser julgado, e quando for julgado, às vezes aquilo nem existe mais, às vezes prescreve por ineficiência da justiça ou por excesso, né, como eu disse, de recursos para poder procrastinar essa aplicação da pena. Então nós temos que mudar o ordenamento jurídico do país. Quero que o senhor me responda em 1 minuto e meio no máximo, que depois nós vamos fazer esse recorte e colocar nas redes sociais. A que o senhor atribui o sucesso dessa política de segurança pública que foi implementada no governo do governador Ronaldo Caiado? Qual que foi, o que ele fez que nós não fizemos antes, que agora é a secretaria mais bem avaliada? Sempre foi mais bem avaliada, estou te falando, nos outros governos também. A segurança pública sempre foi o percussor dos governos. E o governador Ronaldo Caiado, eu falei, teve uma situação, uma conquista muito grande, que foi pegar o agente de terceira, o soldado de segunda do bombeiro, o policial penal de segunda, e acabar com aquele salário de R$ 1.500 e passar para todos o básico, que é 6 mil. Outra, a grande vantagem das corporações, da segurança pública de Goiás, é o homem. Nós temos o melhor material humano do Brasil. Por quê? Porque não adianta, segurança pública se compra colete, se compra armamento, se compra equipamento, se constrói delegacia, se constrói quartel, mas o principal da segurança pública chama-se ser humano, é o homem. Esse é o maior patrimônio que tem nas corporações, é o homem. E o policial goiano, a policial goiana, né, a bombeiras, ou seja, policial penal, policial militar, policial civil, técnico científico e bombeiro, são os melhores do Brasil. Nós temos os melhores homens do Brasil. E nós não podemos também ver o seguinte: nós passamos por uma pandemia,
as pessoas ficarem em casa, fiquem em casa, a economia a gente vê depois, ridícula essa situação, porque qual atividade que não é essencial? Toda atividade lícita é essencial. Todo mundo que leva comida para casa, que trabalha licitamente, é essencial. Então, nós temos que ver isso também. Esse fica em casa acabou contribuindo com alguns tipos de crimes diminuírem e aumentarem outros tipos de crime. A violência doméstica, por exemplo, a violência sexual contra crianças aumentou muito, porque fica em casa. Então, o ponto principal, por que a segurança pública é o carro-chefe do governo Caiado? Mas também foi do governo Marconi, foi do governo Alcides, foi do governo Maguito, foi do governo Íris, foi do governo Santino, esses que eu participei. Porque o material humano das corporações, ou seja, o homem policial, a mulher policial, são os melhores do Brasil. E independente do salário que recebem, da carga horária que trabalha, da delegacia ou batalhão prestar ou não prestar, da viatura ser boa ou não, de ter armamento ou não, eles fazem da tripa coração para poder atender bem o cidadão goiano. Certo. A última pergunta que eu vou fazer para o senhor, eu queria que o senhor fosse breve, porque tem coisa demais que reveste essa resposta aí. Algumas eu sei, outras nem eu sei. Mas muita coisa já foi falada aqui, o Clécio sabe disso aí, é daqui de Trindade, muita gente já mentiu sobre isso aí, muita gente já deu louros a quem não deveria por conta dessa situação, e eu queria que o senhor falasse em 2 minutos para a gente encerrar o programa, que o nosso patrocinador está ali, já exigindo que a gente comece o nosso próximo bloco aqui. Então, como é que se deu essa mudança da parte profana para a parte religiosa da cidade? De quem foi a ideia, quem comandava aqui na época? E em rápidas palavras, em 2 minutos, o senhor conta para mim se o senhor estava aqui, como é que foi, qual foi a participação do senhor nesse episódio? Eu fui comandante de Rotam e, por ter ido na Assembleia a convite, falaram que eu tinha invadido a Assembleia com a tropa e aí eu perdi o comando. Assumi a PM5, o desgaste foi grande demais, eu peguei licença e fiquei em casa. Dr. George Moraes, prefeito, a deputada Flávia, sugeriram para o comandante-geral Coronel Edson que o Major Urzeda viesse comandar a Trindade. Aqui tinha um pastor à frente, o Major Benjamin à frente do bombeiro. Quando falaram que eu viria, o pessoal falou, olha, um outro pastor, aqui é uma cidade religiosa, vocês vão acabar com a festa aqui. Eu falei, se vocês quiserem um padre, vocês falam com o Dom Washington. Se vocês quiserem alguém que vai vir para cá, comandar essa cidade, fazer o chão tremer, vocês podem contar comigo. Porque eu não vou mudar a minha fé por conta de estar vindo para uma cidade católica, certo? Mas eu não vou deixar de comandar também, porque eu sou crente. Vim para cá. Aí, em 2007, uns falam que foi 8, outros falam que foi 9 homicídios durante a festa, ou em razão da festa. E eu tive esse desafio de vir afundar minha carreira aqui, ou ressuscitar minha carreira, porque eu tinha invadido a Assembleia, comandante Rotam. Vim para cá, tive um dos melhores oficiais do meu lado, o então Tenente Carlos, hoje Tenente Coronel da Reserva. Ele trabalhava à disposição da Prefeitura, voltou para trabalhar comigo, houve até um problema de ordem jurídica nisso aí, e Tenente Hans, Tenente Paulo Afonso, Capitão da Mata, juntamos ali e falamos, temos que fazer alguma coisa diferente. E foi sugerido mudar a festa. Procurei os políticos daqui. Falou, você está louco? Aí o pessoal falou assim, esse major chegou aí agora, a festa tem quase 200 anos, o cara chega aqui, ele nasceu aqui tudo bem, mas quer mudar, não sei o que lá, é pastor, tá vendo? Esse cara quer prejudicar a gente. Cheguei no doutor Jorge, juiz, e no promotor Eudes Leonardo Bom Tempo, e levei, falei assim, vocês querem mudar? É isso aqui, ó. O Coronel Mota, Tenente Coronel Mota, hoje na reserva também, Júlio César Mota Fernandes, fez para nós aqui um tratadinho, como diz o professor pós-doutor Renato Posterli, fez um tratadinho aqui, uma avaliação de segurança da festa. Levamos para o juiz. Aí foi convidado a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura Municipal, ao CDL, a Câmara Municipal, o Ministério Público e o Judiciário. Aí o pessoal, mas esse ano é ano político, porque 2008 era ano de eleição municipal, o senhor vai acabar com a questão política e tal. Eu falei assim, eu estou trazendo, eu sou técnico. Eu falei para vocês, eu vim para cá para comandar de forma técnica. Aí houve aquela questão, algumas pressões de alguns, que eu não vou citar nome, de alguns comerciantes aqui que montam barracas ou montaram. Zé Ladim, a vida inteira pressionou. Aí o que acontece? O juiz chegou e falou ao Ministério Público, ou faz ou nós vamos abrir uma ação civil pública e vamos determinar. Então foi feito um acordo,
a sugestão foi minha, do Major Urzeda da época, de mudar a festa do lado sacrossanto para o lado profano. E sem prejudicar. Quem tem, na Manuel Monteiro principalmente, quem tem bar, restaurante, não tem por que desmontar, vai ficar, porque o ano inteiro, por que vai ser impedido na festa? Mas quem vai montar som, quem vai montar bingo, quem vai montar venda de cachaça, de qualquer coisa que seja, de diversão, de show. Eu fui no Carreródromo, um lugar muito bonito, ambientalmente bonito, bem feito, não sei quem fez, qual o prefeito que fez. Valdivino Chaves. Parabéns, Valdivino, parabéns, mas usava uma vez por ano para passar boi ali no meio. Eu falei, gente, vamos sem tirar a destinação aqui dos bois, vamos fazer aqui dentro, porque lá é semi-cercado, porque seria mais fácil para a Polícia Militar vigiar, ou coordenar, ou patrulhar, ou fiscalizar. Mudamos, naquele ano, não teve, você pode pesquisar, não teve um homicídio, 2008, uma tentativa de homicídio, não teve um estupro, uma tentativa de estupro, não teve nenhum roubo de veículo, nem roubo à residência, nem roubo a transeunte, porque nós comprovamos que, tecnicamente, a polícia fez o seu papel. E aí eu pergunto, sabe quantos litros de Solopan que a prefeitura gastava para limpar o centro todo dia? 200 litros, porque aqui não tem banheiro, a urina do povo aí, ó, bebia, saiu urinando aí, dando tiro, fazendo arruaça e bagunça. Pergunta hoje, quem o pessoal de Trindade mudava. Você sabe, você é daqui. Sei, ué. Você mudava, o cara alugava a cadeira, sumia, voltava só depois da festa. Certo? Porque não aguentava barulho. Pergunta se a população quer voltar a festa para o lugar. Pergunta. Esse ano tentaram, mas não conseguiram. Mas tentaram politicamente. Pergunta, faz uma pesquisa qualitativa para ver se quem mora no centro das adjacências quer que volte aquela anarquia, aquela bagunça. Quer não. Eu, inclusive, defendo essa festa como está. A ideia foi da Polícia Militar, comandada pelo então Major Urzeda, ali ladeada, auxiliada pelo Capitão da Mata, pelo Tenente Hans, pelo Tenente Carlos, pelo Tenente Paulo Afonso, pela Sargento Marcione, que ajudou muito. Então, esse é o pessoal que escreveu essa história. Eu fui o que peitei o exame. Eu já tinham tido essa ideia e não conseguiram, eu peitei, fui em cima. Então foi o Major Urzeda e sua equipe que mudaram a festa. Em 2008, de lugar, sendo a parte sacrossanta, permanecendo ali da Basílica, da Basílica Nova, a Basílica Antiga ali, emendando e tal, e a parte profana, que não tivesse construção no centro, fosse as barracas e tal. Aquele ano, inclusive, foi lançado aqui, hoje está estourado, Jorge Mateus. O pessoal pensou que não ia dar ninguém, parece que deu 40, 50 mil pessoas lá, pago, porque o resto foi gratuito. Certo? Então, assim, a gente vendo que com técnica e com as bênçãos de Deus também, porque eu orei para vir para cá, porque eu arrisquei, que eu podia ser pífio, podia ser uma coisa pífia, e eu falar assim, afundar minha carreira mesmo, ou poderia ser falar, pô, esse major realmente é um cara estrategista, é um cara inteligente, e graças a Deus é o que aconteceu. E graças a Deus, hoje eu oro, né? E, como eu disse, sou cristão, sou conservador, sou patriota. Então, respeito muito. 88% no IBGE, Reis, se diz cristão, ou seja, católico ou protestante, que professa a Cristo. Então, tem que ser respeitado essas pessoas. E eu, mesmo sendo cristão protestante, vim aqui na maior cidade religiosa do centro-norte brasileiro, né? Centro-norte tem a maior festa. Aqui só perde para o Círio de Nazaré. Então, assim, vindo aqui, recebemos aquele ano o padre Marcelo Rossi, que estava estourado, teve que descer no batalhão, teve que descer no 22, de tanta gente que tinha numa terça-feira, que você sabe que Trindade Trave é quinta, Extruzer terça. E na quarta teve aquele, hoje se fosse diferente, eu acho que tinha dado mais gente na quarta. Aquele outro padre, Fábio Melo, estava começando, então ninguém conhecia, deu só umas 30, 40 mil pessoas. No padre deu 250 mil na Basílica, foi osso. Eu lembro disso, eu estava na ativa e trabalhei, inclusive, aliás, todo mundo de Goiânia era alocado para trabalhar aqui, né? Coronel, nós vamos chegando ao final da entrevista, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, dizer que mais adiante, quando o processo estiver mais engatilhado, nós vamos trazer o senhor aqui de novo para que o senhor possa falar com mais propriedade. E a última coisa, alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor queira comentar, agora é o momento oportuno, agradecendo o senhor mais uma vez
por ter numa sexta-feira à noite deixado seus compromissos e vir aqui falar conosco. Olha, eu só tenho a agradecer. Lógico que a entrevista, do jeito que ele está fazendo aqui, é muito rápida, passa muito rápido, né? Eu nem percebi que o tempo aqui... Mais de 1 hora já fomos, né? Ele está ali chamando a atenção. Qual que é o nome do... Clécio, nosso Clécio diretor. está ali toda hora. Ô, Clécio, deixa ele em paz, rapaz. Ela mola, ela é enjoada mesmo. Agradecer o Clécio, agradecer ao Reis, agradecer aos patrocinadores do podcast, porque senão ele não estaria aqui. Agradecer a prefeitura, né, municipal aqui, na pessoa do prefeito Marden, né, mandar um abraço para os ex-prefeitos Valdivino Chaves, que eu respeito demais, Ricardo Fortunato, que tem meu respeito, Jean Darro, né, que tem meu respeito, dessas pessoas que eu convivi, que eu conheço, a todos os trindadenses, né, meus conterrâneos aqui de Trindade, a todos os policiais militares que trabalham aqui. Vocês tiveram uma festa, né, encerraram agora, e Trindade, o 22º Batalhão, é a festa. Se a festa for boa, esquece que tem comandante. Se for ruim, se acontecer alguma coisa, se tiver problema de segurança, o ano inteiro também você vai pagar por isso. Então eu tive sorte que eu assumi aqui no comecinho do ano. Então eu fiquei quase 1 ano aqui, fiquei acho que 10 meses. Teve tempo de preparar, né? Deu tempo de preparar. Então, assim, muito obrigado a todos. Eu coloquei meu nome à disposição para você avaliar, né? Consulte o DNA do seu candidato, consulte a vida pregressa dele, para ver se realmente ele é uma pessoa que merece o seu voto. Eu sou de direita, né? Os meus lemas também é Deus, família, pátria, liberdade e segurança. E outra coisa, Reis, o presidente Bolsonaro coloca Deus, pátria, família, liberdade. Eu coloco a família antes, Deus, família, porque sem família não existe pátria. É a célula mata da sociedade. Então Deus, família, pátria, liberdade e segurança. Porque sem segurança não existe nada. Não existe escola, não existe indústria, não existe homem do campo, né? Mandar um grande abraço, porque eu sei que isso aqui vai para o mundo inteiro, para o agronegócio. Eu não tenho terra nem debaixo da unha. Mas eu quero mandar um abraço. Graças a Deus, os governadores e os prefeitos não puderam fechar as fazendas. Não fique em casa. Se pudesse, a gente estava pior do que a Venezuela. Nós somos celeiro do mundo. Nós temos que entender que os preços estão altos, mas estão altos no mundo inteiro, porque as pessoas estão consumindo, não deixar de consumir. Então a carne nossa é vendida para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Índia. Então nós temos que ver isso aí. A gasolina está cara, eu acho que está cara, eu acho que isso pode prejudicar. O presidente tem feito tudo para baixar aí. Alguns governadores quiseram impedir essa situação, inclusive alguns entraram, né, na justiça. E eu quero, a César o que é de César. Quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado, que é a César o que é de César, porque ele não recorreu ao Supremo Tribunal Federal em questão do ICMS. Não é isso? Ele cumpriu ali, acho que foi o 3º ou 4º governador a cumprir aquela questão dos 17%. Então, a César o que é de César. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, sabe? Como eu falei, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou falar mal de Marconi, eu não vou falar mal de Gustavo Mendanha, não vou falar mal de Ronaldo Caiado, nem de Major Vitor Hugo, certo? Eu vou fazer a minha pré-campanha falando de mim, levando a minha mensagem para as pessoas, sem ficar aí queimando os outros. Por exemplo, existem outros pré-candidatos da Polícia Militar, do Bombeiro, tanto para federal quanto estadual. Escolha um, né? Apoie alguém. Né? Eu deixo meu nome à disposição também para representar o praça, representar o oficial, representar o bombeiro, a polícia penal, a polícia civil, a polícia técnica científica, representar a segurança, mas representar também, como eu disse, o cidadão de bem. Todo cidadão de bem será representado, se Deus me der esse mandato, pelo deputado Coronel Urzeda, se Deus me der esse mandato. Todo cidadão de bem, independente disso aí, vai ser voz sua lá no plenário. Lá, não é só no plenário também não, certo? Porque eu disse para você, bandido já tem muito que os representa. Representar o cidadão de bem, a vítima. Essa sim, o cidadão de bem, quando vítima de bandido, vagabundo, essa sim é vítima da sociedade. A vítima é a vítima, e não o bandido. Certo? Bandido bom, como eu disse, é bandido preso, processado, à disposição. Se resistir, vai para o saco, vai para a vala. Certo? Se entregar, preso, processado e julgado. Então, muito obrigado. Desculpe se a gente deixou de abordar algum tema, mas eu fui muito sincero, falei tudo que devia falar aqui. Na próxima vez,
a gente fala dos nossos compromissos, das nossas metas, do que a gente vai prometer para a sociedade. Como pré-candidato a deputado estadual, talvez vai voltar já como candidato, né, depois da convenção. Exato. Mas prometendo coisa que compete ao deputado. Veja isso também, cidadão. Tem gente que está prometendo coisa aí de presidente da República, de governador, de senador. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho que comprometer e prometer coisa que deputado estadual faz. Eu posso até ajudar em outras coisas, mas para fazer mesmo, legislar é em Goiás. Não tem como eu falar que vou mudar a menoridade penal, porque isso aí é federal. Não tem como eu falar que vou alterar o Código Penal, porque isso aí é federal. Mas tem como falar que a gente vai lutar por um ICMS menor, que a gente vai lutar para que tenha policiais em todos os municípios do estado, para que tenha colégios militares espalhados em todos os municípios do estado, porque o colégio militar, o senhor é um dos criadores, junto com o então tenente-coronel Baltazar, hoje coronel Baltazar da Reserva, né? Um abraço para ele, para a família dele, que criaram o colégio militar, que era para ser só um. Era para ser só um lá na academia, nasceu na academia da Polícia Militar. E aí foi para o Hugo de Carvalho Ramos, o maior do estado. E hoje tem 62. Né? Eu sou um defensor ferrenho, porque o pessoal briga para ir para a escola militar. Não é porque é melhor, não. Não é porque tem moral e civismo, não. É porque os professores também têm vantagem, né, de ter uma sala comportada, que o aluno, ele sabe que o aluno vai para estudar, e não para fazer bagunça e para anarquia. Eu quero só para encerrar, entregar para o senhor aqui uma cópia do meu segundo trabalho, que são um compêndio de artigos científicos, alguns que eu orientei, outros que não orientei, mas que são artigos de qualidade. É o livro intitulado Caminhos para a Segurança Pública, Percepções e Olhares Entrelaçados no Anteparo da Sociedade e a Política. Aqui tem artigos que eu orientei de agentes prisionais, de policiais militares, bombeiros, policiais civis, outros que eu não orientei. Eu sou o idealizador e um dos autores do livro, quero passar as mãos do senhor. Embora eu sei que o senhor tem um vasto conhecimento nessa área, não sei se vai agregar muita coisa, mas será uma satisfação o senhor passar o olhar nesse livro aí para mim. Reis, eu agradeço pelo presente, vou ler sim. O poeta Fernando Pessoa, português, mas foi notarizado no Brasil, Fernando Pessoa diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Então ninguém é tão indouto que não possa aprender algo. Né? Desculpe, ninguém é tão douto que não possa aprender algo. E não tem tão indouto que não possa ensinar algo. Olha o tanto que a gente aprende com os nossos tios, avós, com o pessoal da roça, por exemplo. Vai chover, olha para lá, o senhor tem rede social? Não tem nem telefone. Então, assim, todo mundo, por menos douto que seja, tem condição de ensinar alguém. E todo mundo, por mais douto que seja, tem condição de aprender algo de alguém. Então, pode ter certeza que eu vou ler, né? Parabenizo todos os autores aqui, e parabenizo também os autores dos artigos que estão aqui dentro, né? E eu tenho certeza que isso aqui sim, porque eu vejo que todo mundo dá palpite em segurança pública, né? Assim como futebol, segurança pública tem um monte de especialistas. E outra, eu vejo uns especialistas aí que por exemplo, tudo bem, no campo de estudo, você fazer uma pós-graduação, ou estrito sensu, ou lato sensu, tudo bem, mas ninguém entende segurança pública mais do que um gestor, um executor de segurança pública. Então, você quer saber de segurança pública? Conversa com um soldado, conversa com um agente, conversa com um policial penal, conversa com um coronel, conversa com um delegado. Aí, esses são especialistas em segurança pública. E esses tomaram sol na cara, tomaram chuva na cara, apertaram o coturno, né, na lama, no timbete, no carrapato no mato, foram atrás de bandido, aí sim. Então, muito obrigado, eu vou ler sim, certo? Mais uma vez, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Sei que você vai fazer aí alguns flashes, alguns trechos aí, polêmicos ou não, mas é dessa forma. E o mais bonito que nós temos aqui, que nós temos que lutar, nós não queremos regular a mídia, viu? Bolsonaro não quer regular isso que você está fazendo aqui, tá? O mais bonito é a liberdade, o direito de opinar e expressar. Ainda que não vá de acordo com a sua opinião, me respeite, porque eu respeito a sua opinião, ainda que não vá de acordo com a minha. Então, isso que é bonito. O que eu falei aqui pode, de repente, alguém ser contra, mas é o meu direito de expressar, é o meu direito de opinar. E eu vou lutar por ele e para que você tenha ele até morrer.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, obrigado ao Coronel Zeda. Vocês viram que a entrevista aqui saiu faísca e olha que nós não começamos, nem a campanha, não começamos a falar. Quando esse homem voltar aqui realmente candidato a deputado estadual, com certeza a entrevista vai ser muito mais polêmica. Obrigado ao Clécio Lopes, que está ali, nosso diretor, né? Cutucando a gente toda hora para a gente falar menos, mas é porque militar conversa muito, ainda mais quando a gente encontra, é um bate-papo de amigos. Muito obrigado a você, tchau Trindade, tchau Goiás, tchau Brasil. Termina mais um programa Direto ao Ponto. Você ficou bem informado com o mais dinâmico Ricardo Lima e também com o mais sensato Major José Reis. Até o próximo programa, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Programa Direto ao Ponto.